Paz do Senhor Jesus Cristo, para todos que estão nos ouvindo através dessa live, através do Facebook, através do canal do YouTube da DER Bonfim. Eu quero desde já agradecer essa oportunidade que Deus nos concede, poder ser canal de Deus para a sua vida. Quero estender meu agradecimento, a minha gratidão ao pastor presidente, pastor Isaac Carvalho, e também ao vice-presidente, pastor Pedro. Jesus abençoe a todos os obreiros que estão aqui, o evangelista, pastor Jefferson, que acabou de orar, a irmã que louvou. O desejo da nossa alma é que esse hino se cumpra na íntegra. Deus seja louvado também pela sua vida que está nos ouvindo online através do Facebook. Eu tenho um texto sagrado para compartilhar com os irmãos que estão nos ouvindo. No livro do profeta Jeremias, o capítulo é o 29, o versículo é o versículo de número 1 e os versículos 11, 12, 13 e 14. Eu quero que você faça, por favor, menção junto comigo, ou abra a sua Bíblia aonde você está. Também quero desejar também a paz do Senhor para a igreja, a Assembleia de Deus que está aqui ligada. Eu dei a paz do Senhor para todos que estão aqui e agora para a Assembleia de Deus que está ligada aqui na live no Facebook. Ore por mim, vocês aí que estão ligados, glorificando e exaltando a Deus através dessa live. Está aqui também comigo minha esposa, veio hoje me interceder por mim. A irmã Valéria está ali, graças a Deus. Está escrito assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Verso 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14, assim a gente encerra. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Graças a Deus. Eu quero ser bastante pausivo, quero me controlar, quero ser bastante também didático, porque o que eu tenho a mencionar, a passar, a pregar nessa noite é algo muito simplório, muito simples, e deve a minha pessoa ser didática
para que você venha entender o que nós lemos. Exatamente entre o ano 606 a.C., o governo mundial estava sobre o Império Babilônio. Nabucodonosor tinha conquistado o mundo. Entretanto, Israel, nessa época, estava dividida entre o Reino Sul e o Reino Norte. O Reino Sul era constituída por duas tribos, Jerusalém ou Judá, e o Reino Norte estava a maior parte das tribos de Israel, a saber, as 10 tribos. Nessa época, o rei Nabucodonosor, ele envia o seu general para conquistar a Jerusalém. E nesse contexto de conquista, ou para conquistar Jerusalém, Judá estava em um período crítico, espiritualmente falando. Judá estava em meio a uma apostasia e Deus tinha levantado alguns profetas para advertir, corrigir, retroarguir e direcionar a Jerusalém, a Judá. Entretanto, Jerusalém, Judá, não queria ouvir a voz de Deus através desses profetas. E um deles é o profeta Jeremias. Jeremias é contemporâneo de Isaías e também de Ezequiel. E também, por que não dizer, ele é contemporâneo do profeta também Daniel. Quando Jeremias exerceu ou começou o seu ministério, ele enfrentou um período de um reinado muito bom, que era o reinado de Josias. Entretanto, no decorrer do reinado do rei Josias, o mesmo vai se declinar à idolatria. E o profeta Jeremias, por ser boca de Deus, orienta o rei a voltar, a se arrepender juntamente com Judá. Entretanto, como eu disse, a nação estava obstinada a andar por um caminho mau. Com isso, Deus levanta o profeta Jeremias para dizer que ia acontecer um juízo da parte de Deus. Deus ia levantar inimigos, entre aspas, para corrigir a Israel. Entre esses inimigos, aqui está o Império Babilônio e o rei Nabucodonosor. Entretanto, é salutável a falar que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, Jeremias está no final do seu ministério. A história que diz que Jeremias profetizou durante aproximadamente 40 anos a 50 anos o seu ministério durou. E no final do seu ministério, a história vai dizer que acontece o cerco de Jerusalém. Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém em 3 etapas. A primeira etapa, ele resolve destruir as portas do lado de fora de Jerusalém, entre o ano 606 ao ano 585. Nesse período, o Nabucodonosor, o próprio rei, o governador do mundo, ele manda literalmente destruir os muros de Jerusalém e, por final, ele destrói o templo de Jerusalém. Nessas 3 levadas, entre o ano 606 a 585 a 586 a.C., o rei Nabucodonosor, ele seleciona alguns dos filhos de Jerusalém, ou de Israel, para ser levado cativo. E o profeta Jeremias já tinha profetizado que isso ia acontecer, que Deus ia trazer um juízo sobre a nação. Porém, entretanto,
A nação não queria ouvir e nem prestar atenção na profecia que Jeremias tinha para eles, porque a profecia, a palavra que Deus tinha colocado na boca do profeta Jeremias, era palavra de correção, era palavra de conserto, para que o povo voltasse a viver conforme os estatutos do eterno e Senhor nosso Deus. E Deus, por ser um Deus justo, que trabalha segundo a lei do retorno, ou seja, a lei da semeadura, tudo que o homem planta, ele colhe. A nação plantou rebeldia, Deus levantou alguém para consertar ou até mesmo prender a sua nação. A nação vivia em apostasia, adorando deuses estranhos. Deus levantou alguém para corrigir. E desta levada foi Nabucodonosor que Deus escolheu para corrigir o seu povo. Entretanto, Jeremias, que vai ficar na última levada de cativos para a Babilônia, ele vai escrever esta carta. Esta carta, ou o capítulo 29 que lemos, ela se aplica a 3 momentos. Muitas pessoas confundem e acham que quando Jeremias escreveu esta carta, esse capítulo 29 que acabamos de ler, o mesmo estava na Babilônia. Mas o texto sagrado, ele é categórico, ele é enfático e nos ensina que Jeremias não estava na Babilônia. Porque, como eu disse, o cativeiro durou 3 etapas. Primeiro, Nabucodonosor destrói as portas do lado de fora do muro de Jerusalém, leva alguns soldados e até mesmo mata alguns soldados. Depois ele entra para dentro de Jerusalém, queima as portas do templo, leva cativo algumas mulheres e também alguns anciões, e por fim, ele entra dentro do templo, leva os utensílios e carrega uma classe nobre, que é conhecida de intelectuais. É nessa época, nesse contexto, que eu estou tentando introduzir, que também vai acontecer o cativeiro dos 3 jovens mais conhecidos do Velho Testamento, que é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porém, entretanto, os seus nomes foram mudados. Nós sabemos que é Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Esses foram levados na última deportação para a Babilônia. E é nesse período que esta carta é escrita, é mencionada. Jeremias está prestes a ir para o cativeiro, mas Deus, através do próprio Espírito, vai inspirar o profeta a proferir uma mensagem de restituição, de livramento e também de consolação. Olhe bem o que nós lemos no capítulo 29 e versículo 1. Aqui vai atestar, vai confirmar que Jeremias não estava praticamente dentro do cativeiro babilônico. Se você prestou atenção no que nós lemos, e eu fiz pausadamente a leitura e parei no texto quando o mesmo diz: e estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta que enviou de Jerusalém. Eu vou repetir: estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém. Aqui informa que Jeremias não está dentro de Babilônia. Jeremias está em Jerusalém, no resto dos cativos que Nabucodonosor iria pegar e levar para Babilônia. Aqui Deus, em meio ao caos, em meio à destruição, olha como Deus é, em meio a uma situação catastrófica. Por quê?
o templo foi destruído. Os utensílios da casa de Deus foi levado para a Babilônia. A arca de Deus, nessa época, também foi levada. Tudo que era de simbolismo da presença de Deus tinha sido destruído. Por quê? Os profetas também foram levados. Os sacerdotes também foram levados para a Babilônia. Os levitas também foram levados para a Babilônia. E ficou um resto, um pouquinho, desculpa a expressão, de povos ou quase nada dentro da miséria que se encontrava naquele momento em Jerusalém. Templo destruído, sacerdote dentro de Babilônia, ninguém para ser boca de Deus, a não ser o profeta que tinha profetizado que a ruína ia acontecer. Olha que coisa, olha que paradoxo. Agora que Jeremias está dentro de Jerusalém, tudo destruído, em meio ao caos, Deus se levanta e tem uma palavra para quem está, glória a Deus, para quem está em Jerusalém, em meio ao caos, em meio à destruição. Como eu disse, essa carta se aplica a 3 momentos. Para quem está em Jerusalém com Jeremias, para quem está indo para o cativeiro e para quem já está no cativeiro. Olha que coisa linda, olha como Deus trabalha. Em meio à situação caótica, crítica, de caos, de perseguição, de opressão, de cativeiro, de todo o conceito ruim para Jerusalém e para o povo de Deus, Deus tem uma palavra de restituição. Deus tem uma palavra de mudança. Deus tem uma palavra de consolo. Deus tem uma palavra de vida. Deus tem uma palavra de libertação. Eu quero profetizar nesta noite que eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Pastor, eu estou semelhante a Jeremias, no meio do caos em Jerusalém, na destruição. Deus tem uma palavra para você. Pastor, eu estou também semelhante aos que vão seguindo para o cativeiro babilônico. Deus tem uma palavra para você. Pastor, eu já estou dentro do cativeiro. Ei, Deus tem uma palavra para você que está dentro do cativeiro. O fim, aleluia, não vai destruir nenhum aspecto ou qualquer situação, não vai impedir de Deus falar comigo e com você. Porque tem pessoas que dizem, chegou o fim lá em Jerusalém, e aí cadê Deus? Deus está aqui e vai começar já a verbalizar o que Ele tem para você lá em Jerusalém. Ah, pastor, o fim também chegou para mim, porque nós estamos caminhando para ser preso, para ser oprimido. Deus tem uma palavra para esses que estão indo. Pastor, estamos dentro da Babilônia, já estamos encarcerados, é fim, acabou. Ei, a última palavra não é do homem, a última palavra não é de Nabucodonosor, a última palavra não é do caos da situação, a última palavra é Deus que dá. E a palavra dele nessa noite está aqui em Jeremias 29. Eu sinto Deus aqui falando comigo e falando contigo através desta live. Eu não sei qual é o ambiente que você se encontra. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo. Pastor, eu estou semelhante a Jeremias no meio do caos. Mas é interessante, no meio do caos, Deus fala. Deus fala. Vou repetir, Deus fala. Jeremias escreveu a carta no meio do caos. E olha como Jeremias desenha ou escreve, copila esta carta. Deus que inspirou o profeta. É uma mensagem divina. É uma mensagem dos céus
para a terra, para o coração do profeta. Aí o profeta vai falar para quem? Preste atenção, vocês que estão me ouvindo através dessa live. Olha para quem o profeta vai falar. Para quem de princípio, como eu disse, para quem está em Jerusalém. Aí ele diz desta forma: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus está dizendo que no meio do caos em Jerusalém, destruição, Deus tem pensamentos de paz. Deus tem pensamentos bons para quem está no caos. Se eu tivesse, vamos ser transportado para a situação, eu vou tentar viver a cena para você entender. Vou tentar transportar você para a situação crítica que Jerusalém está e Jeremias está nesse momento. Mas nesse contexto, nós vamos viver que no meio disso, Deus está dizendo: Jeremias, fala para o povo aí que está em Jerusalém, que o meu pensamento é um pensamento de paz, é um pensamento de bondade, é um pensamento que não é de mal. Oh, glória a Deus. Se eu tivesse lá com Jeremias, ou qualquer um de vocês aqui, ia dizer: Jeremias, eu até acredito agora que a sua profecia era verdadeira. Aconteceu mesmo o cativeiro, destruíram tudo, mas você está dizendo que nós temos que ter paz no meio à guerra? Sim, Jeremias está dizendo, em meio à guerra, vocês têm que ter paz. Por quê? A vossa paz não vem da situação que vocês estão. A vossa paz não vem das circunstâncias que vocês estão. A vossa paz não está no âmbito da destruição. A vossa paz vem daquele que vos chamou, daqueles que nomeou. E a nossa paz, igreja, tem que estar em Cristo Jesus. Assim como a paz de Israel tem que estar no seu Criador. O que Jeremias está dizendo é isso. Tira o contexto, ou melhor, tira a visão do contexto e olha e percebe que o pensamento de Deus é pensamento de paz em meio à guerra. Aí ele continua e diz: então me invocarei, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Isso aqui é meio paradoxal. Como é que eu, você, nós outros vamos buscar, vamos invocar Deus no contexto que eles estavam vivendo? Parece a nossa situação atual. Em meio ao caos, Jeremias está dizendo: e me invocareis, ou seja, busque ao Senhor. Em meio à situação crítica, Jeremias dá uma saída. Mesmo essa situação que vocês estão vivendo, que não tem nada em Jerusalém, busque, invocarei ao Senhor. Ele está dizendo isso para quem está, preste atenção, para quem está em Jerusalém. Isso aqui primeiro é para quem está em Jerusalém. O resto dos restos, Jeremias está dizendo: busque. É por isso que ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei coisas firmes e grandes que tu não sabes. É meio contraditório, pastor. Não é. É para quem tem fé. Porque quem tem fé, independente do ambiente, ele invoca a Deus. Ele busca a Deus. Tem pessoas que precisam estar com o ambiente favorável para buscar Deus. Mas Jeremias está me dizendo, está nos orientando que ele como também quem estava em Jerusalém precisa buscar o Senhor. Aí ele começa a dizer, o verso 13: e buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de qualquer forma que devemos buscar o Senhor. Tem gente que busca até, mas não busca com todo o vosso entendimento, com todo o coração. Essa expressão aqui, coração,
ela simboliza, significa entendimento. Todas as vezes que você vê essa expressão coração na Bíblia, ela sempre vai retratar como a alma, a mente e o próprio coração. Porém, Jeremias está dizendo aqui, vocês têm que buscar o Senhor com todo o entendimento. Mas pastor, como buscar Deus em meio a essa situação aqui em Jerusalém? Não tem como. O psicológico das pessoas deveria estar abalado. Nabucodonosor invadiu, destruiu tudo, levou tudo. Como é que você vai buscar Deus? Sem templo, sem levita, sem sacerdote, sem profeta, sem âmbito, sem liturgia de culto, sem um lugar para cultuar. Como buscar o Senhor? Aí Jeremias, ele nos ensina uma coisa nesse texto: independente do lugar, independente da situação ou da liturgia, eu preciso ter a minha vida de oração com Deus. Eu preciso ter a minha vida de comunhão com Deus. Eu quero profetizar e salientar para você: você precisa ter a sua vida de comunhão com Deus, independente do ambiente. Você precisa buscar Deus. Agora, pastor, e para o povo que está indo para o cativeiro? A mesma coisa. A mesma coisa. Para quem fica, Jeremias escreve isso. E para quem está indo, é a mesma coisa. Agora o pior é para quem está lá. Quem está dentro de Babilônia, que é complicado. Porque você está em uma terra estranha, vários deuses pagãos, não tem uma liturgia, não tem templo, você está sendo oprimido. Mas vale para quem também está dentro da Babilônia, ou seja, vale também para quem está preso. É por isso que Paulo e Silas, quando estava preso, lá em Atos capítulo 16, independente da circunstância deles, mas eles apresentam algo extraordinário. Foram esbofeteados, foram espancados, estava dentro do cárcere inferior, lá no calabouço, mas mesmo assim, à meia-noite, Paulo e Silas louvava, cantava e buscava a Deus, porque eu não posso me prender às circunstâncias. Eu tenho que aprender a adorar a Deus, independente do ambiente e da circunstância, porque senão não vale. Qualquer um assim pode adorar a Deus. Tem pessoas que adoram a Deus em qualquer momento, só se for em bonança. Não. Jeremias está dando uma resposta, uma carta, já estou indo para o final, para quem estava em Jerusalém, repetindo, para quem está indo para o cativeiro e para quem está dentro do cativeiro. E a resposta é essa: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarte de todo o vosso coração. Para quem está indo, parece mais fácil, mas não é. Por quê? Porque o psicológico está abalado. Mas Jeremias diz: busca o Senhor, tem refúgio no Senhor. Para quem está dentro de Jerusalém, não tem mais o que fazer, mas Jeremias está dizendo: busca o Senhor, busca o Senhor. Agora, para quem está dentro da Babilônia, é mais complicado. Lá, para eles é como se fosse o final, mas Jeremias está dando a receita: busque ao Senhor, busque ao Senhor. Eu não preciso, vou repetir, eu não preciso de um ambiente favorável para buscar Deus. Eu preciso buscar Deus a todo tempo, 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 a todo tempo. Paulo diz: orai sem cessar. Ou seja, os irmãos em Tessalônica, Paulo diz: vocês precisam ter uma vida de oração constante, orando sem cessar. Pastor, então me prova quem buscou o Senhor no meio do cativeiro. Vou provar na Bíblia. Daniel, capítulo de número 1. Daniel, ele vai buscar a Deus. Lembra que eu falei que Daniel é contemporâneo de Jeremias? E que Daniel faz parte daquela última levada que foi para o cativeiro. Olha o que Daniel fala no meio do cativeiro.
Eu não tenho registros bíblicos de personagens ou de nomes que ficaram em Jerusalém e adoraram a não ser Jeremias. Eu também não tenho registro nitidamente dos personagens que estão indo para Babilônia e adoraram. Mas eu tenho registro de quem já está dentro de Babilônia e propôs no seu coração a não se contaminar, a não viver das guloseimas que o rei propôs para ele. Esse é Daniel. Em meio cativeiro, ele vai propor no coração. Eu preciso ler isso aqui para você que está me ouvindo em casa e para também nós outros que estamos aqui. Meu Deus, adorar a Deus dentro de um cortejo, dentro de um contexto, melhor dizendo, perdoe-me, dentro do cativeiro, oprimido. E ele propõe no coração a não se contaminar. Eu vou ler para você que está em casa entender que independente da circunstância, você tem que buscar, você tem que orar a Deus. Tem pessoas que estão colocando desculpa só por causa desse momento. Eu vou repetir. Tem pessoas que estão se esfriando só por causa desse contexto que nós estamos vivendo na atualidade. Tem pessoas que estão em casa, fica presa a tantas coisas fúteis, a tantas coisas passageiras, perde tempo em novela, em televisão, perde tempo, fica preso em contexto de redes sociais, fica preso em contexto de tantas coisas, mas não tem, aleluia, o nível espiritual de entender que Deus te colocou aí para você ter uma intimidade com Ele, para você buscar Ele. Você, nós outros precisamos entender que o contexto que estamos é um contexto de buscar a Deus, de fechar a porta do seu quarto e orar ao seu Pai que está em secreto, porque o seu Pai em secreto vai te responder em público. Este contexto que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, parece semelhante os dias que Jeremias estava vivendo. Estão presos em Jerusalém, indo para o cativeiro, mas lá dentro da Babilônia, preso totalmente, aparece e eu vou ler para você. No ano terceiro do reinado de Joaquim, ou Josias, conforme a tradução do nome, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinã, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxeram alguns dos filhos de Israel, e da linha real e dos nobres, jovens, oh glória a Deus, jovens em quem não houvesse defeito, alguns formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, o fim de que fôssemos ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração, ou as guloseimas, o prato, o manjar, sim, de cada um, ou de cada um deles. Olha o que ele diz: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no final deles pudesse estar diante do rei. E entre eles, lá vai para você dar glória aí, que eu sei que você está entendendo. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, oh glória a Deus, Ananias, aleluia, Misael, glória a Deus, e Azarias. Porém, entretanto, olha o que Daniel fez. Está dentro da Babilônia, preso, está encorretado, pastor Pedro, não tem mais para onde correr. Quando o rei propôs isso para o chefe do eunuco, Daniel pôs no coração:
Daniel, foi Daniel. E diga de passagem, essa palavra também aqui vai abranger o jovem que está aí. O jovem Daniel, segundo o contexto, o saudoso Antônio Gilberto, um dos historiadores da Assembleia de Deus do Brasil, quando escreve o livro sobre Daniel e Apocalipse, ele retrata essa história aqui, e ele diz que Daniel tem basicamente 14 a 16 anos, ele é jovem, todos os prazeres do mundo estavam ao seu dispor, mas Daniel pôs no coração e disse: eu não como, oh glória a Deus, eu não me prostro, aleluia, e outra coisa, eu vou fazer a minha receita. Olhou para o chefe e diz: nos dá legumes, porque nós não vamos comer das iguarias do rei. E certamente quando Daniel colocou isso aqui, é porque ele sabia quem ele acreditava, de quem ele servia, do Deus de Israel que conhece cada um de nós. Estou te dizendo, jovens que estão em casa, a desculpa é o ambiente? Não. Se você tomar uma decisão no meio desse cativeiro, teologicamente ou até mesmo comparadamente, você precisa entender: busque ao Senhor, não coloque coisas imundas na sua mente, no seu coração, na sua boca. Escolha servir a Deus, independente do ambiente. Olha o que Daniel fala. Olha o que Daniel fala. Verso de número 8. E Daniel assentou no seu coração. Não foi ninguém que falou a Daniel. Vou repetir, você está me ouvindo aí. Não foi ninguém que falou para Daniel. Ele. O imperativo aqui parte dele. É ele que está dizendo: eu assento no meu coração e na minha mente. Não. Eu vou ler. Assentou no coração: não se contaminar com a porção do manjar do rei. Aleluia. Nem com o vinho, glória a Deus, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí o verso 9 é extraordinário. Leia, você que está em casa, olha o que o verso 9 diz. Ora, aleluia, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vós, sim, comida, que determinou a vós comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos irmãos. Assim arriscaria a minha cabeça para com o meu rei. Olha o verso 11 que diz, Daniel: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo o que? Se nos deem legumes a comer e água a beber. Verso 13 a gente termina. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te achas como os teus servos. Você sabe o final disso aqui? É que depois de 10 dias, o chefe do eunuco se apresentou a Daniel para saber, lá vai para você que está me ouvindo, para saber o resultado da dieta de Daniel, para saber o resultado dos legumes. O chefe, quando chegou, olhou para Daniel e viu o semblante de Daniel mais formoso, mais forte, muito mais robusto, oh glória a Deus, do que aqueles que comiam dos manjares e dos banquetes do rei. Você sabe o que eu aprendo aqui? É que viver para Deus é bem melhor. É que se entregar a Deus é bem melhor. Tem gente aí que dá tudo
tudo pelos manjares dos reis da terra, mas eu, você, nós outros, damos os nossos corações e mente ao Deus que fez os céus e a terra, e certamente Deus vai se responsabilizar em nos guardar. Eu quero orar por você agora. Pastor, provei no texto. Jovens no meio do cativeiro, adorando, servindo. Depois leia o capítulo 2 e 3 de Daniel. Daniel tinha uma vida tão íntegra que orava 3 vezes ao dia, orando dentro do cativeiro. Já daria outra mensagem. Vou repetir, orando dentro do cativeiro. Aprenda a entender que independente da circunstância, eu sempre digo, é uma opção servir a Deus. Deus não coloca a faca na sua garganta. Deus não é tirano. Deus não é comunista, não é socialista. Deus é teocrático. As leis de Deus é linda, perfeita, é condicional. Ele te dá a escolha. Se você quer, Ele quer. Mas se você não quer, Ele não vai te forçar. Então Daniel me ensina, propôs no coração dele a servir a Deus, a adorar a Deus, a buscar Deus dentro do cativeiro. Bendito Pai eterno, através da tua palavra que foi pregada, eu acredito que alcançou corações que estavam, meu Deus, Deus, sem firmeza, num requisito de buscar o Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que morreu e ressuscitou o 3º dia, alcança, meu Deus, o consciente e o inconsciente dos teus filhos agora, e que cada palavra que foi anunciada, pregada, proposta aqui da parte de Deus para eles, que eles venham analisar e aplicar em suas vidas, no nome de Jesus Cristo, independente da situação, ou se está em Jerusalém, preste a ser elevado, adore a Deus, busque a Deus, independente da situação, se está indo por cativeiro, adore a Deus, busque a Deus, mas se estiver lá mesmo, preso, proponha no seu coração, buscar a Deus, clamar a Deus, se encher de Deus. Eu ultimamente nessa quarentena, nesses dias praticamente são 3 meses parado, eu tenho me dedicado a buscar Deus, o dia, as horas, o minuto, centésimo, milésimo, pela tarde, pela manhã, de madrugada. O ambiente ficou tão favorável para mim, porque quando eu penso em alguma coisa ruim, o meu pensamento já me traz que eu preciso buscar a Deus, porque Deus permitiu na sua vontade permissiva esse ambiente, para que eu possa ter um dia, para que eu possa ter um momento, para que eu possa ter horas com Ele de intimidade. Assim eu lhe abençoo e profetizo na sua vida. Pega esta palavra e aplique no seu coração, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, dando e lhe incentivando a buscá-lo.